Docência, sim. Entendo. E como é que é esse diálogo, essa entrada no meio esportivo, em clube principalmente? Já existe, ainda não? O que tu acha que falta para poder entrar um pouco mais no clube? Olha, infelizmente, o dentista do esporte, a gente chama ele ainda o bombeiro, sabe? Então, por exemplo, ele tá lá para apagar os incêndios. Então, assim, puxa... toca o telefone, César, olha só, tem um guri da base aqui que tá com um siso, tá com o rosto inchado, alguma coisa, e vai ter jogo, vai lá no consultório, se extrai o siso, apaga o incêndio e o cara volta. Infelizmente a gente não tem aquilo que a gente gostaria ainda de... E isso tem melhorado, desde 2012 até hoje a gente tá conseguindo mudar um pouco esse cenário, mas aquele aspecto de tu... como tu falaste, fazer uma anamnese bem feita numa pré-temporada de todos os atletas e ir corrigindo esse tipo de coisa, infelizmente a gente ainda não tem. O que a gente tem um bom acesso é individualmente com cada atleta, isso de fato a gente tem. Como, por exemplo, tu mesmo agora falou, relata, tem que fazer, por exemplo, sei lá, tinha uma guria do CrossFit lá esses dias, o pessoal que compete muito, cheio de dor em ATM e bruxismo, e tu vai e falando que tinha cefaleias praticamente diárias. Daí, puxa, daí tu vê aquele paciente assim e tu vai palpar, por exemplo, essa parte aqui do trapézio, aqui, essa região mais cervical, tá uma pedra, sabe? A musculatura daquele paciente. Daí tu fala, tá, me diga uma coisa, tu aperta muito os dentes? Sim, tu aperta muito os dentes. Tu usa algum tipo de placa, relaxante? Não. E tá, e como é que tu trabalha? Como é que tu exerce teu esporte? Tu aperta os dentes para fazer força? Sim, e evidentemente respondem que sim, porque a gente sabe que, por exemplo, esse movimento de cocontração muscular, por exemplo, se tu for fazer uma contração concêntrica aqui do bíceps, por exemplo, a gente sabe que se a gente apertar os dentes, a gente aumenta a força, sabe? Já outros grupos musculares, não. Por exemplo, se tu fizeres uma força isométrica aqui do ombro, por exemplo, se tu fizer isso apertando os dentes, já saíram artigos dizendo que para esse tipo de contração diminui a força, então é melhor tu ficar relaxado. Bom, chega esse tipo de paciente e diz que tem dor de cabeça, os dentes tudo desgastado, geralmente ele chega porque ele tá com alguma dor. Tu faz aquela conversa, aquele diagnóstico diferencial e tu vê que o paciente tem pontos gatilhos, que o paciente tem uma contratura aqui de trapézio, que a gente sabe que puxa aqui essa região desse músculo occipito frontal, que o músculo occipito frontal ele é inserido aqui no orbicular do olho, e o paciente, pelo bruxismo e pela contração que ele faz, às vezes para levantar um peso, ou para fazer aquelas coisas do crossfit, no caso dessa guria, ela tinha uma contratura, tinha dor de cabeça. A dor de cabeça dela referia para o olho, uma dor no olho, justamente porque ela tinha uma contratura disso. Então o que a gente faz? A gente faz uma placa e essa placa melhora a qualidade do sono dela, ela fica um pouco mais relaxada, ela consegue melhorar a performance. E daí ela volta uma semana depois, que maravilha, eu já tinha ido no otorrino achando que era sinusite aqui no meu seio frontal, já tinha ido até no neuro, porque eu estava tendo dor de cabeça diária. E daí, poxa, eu vim no dentista aqui e o dentista conseguiu me corrigir isso. Então, geralmente quando a gente faz esses tipos de atendimentos com os pacientes, a gente tem uma abertura maravilhosa e o famoso boca a boca é muito legal, sabe? Tu atende um cara e dependendo da queixa principal, do que quer que seja, o cara te consegue vários outros atletas e amigo deles, mas oficialmente dentro de clubes assim a gente ainda tem uma certa dificuldade e a gente sabe por causa da questão do preço mesmo, sabe? Sim. Então, puxa, vou contratar lá um dentista e mais exame de imagem e eventualmente, por exemplo, no clube de futebol, eu vou querer fazer protetor bucal para os goleiros e tudo isso a gente sabe que tem um custo. E claro. Como às vezes é um pouco difícil, o que acaba acontecendo é a terceirização. O atleta vem e nos procura meio que por fora mesmo. E a questão da placa, como que tu falou, como é que ela é, como é que ela funciona, como ela realmente age dentro? Claro, ela amortece e diminui o impacto, mas... Depende da placa. Por exemplo, protetores bucais, que a gente mais faz assim na parte da odontosport, tá? O protetor bucal, ele é uma placa mole, ele é uma placa resiliente, tá? A gente consegue mexer ela bem. E o objetivo do protetor bucal
são dois, na verdade, é absorver e dissipar forças. Então, por exemplo, o cara do pugilismo lá, o do MMA, o cara fica levando chute na cara o tempo inteiro. Para o cara não ter uma fratura, as fraturas de face mais prevalentes são fratura de zigoma, fratura de órbita, fratura nasal, fratura de maxila, tudo isso. Quando o cara tomar esse chute, o protetor bucal ele vai absorver toda essa força e dissipar ela, então vai prevenir todas essas fraturas, sabe? Diferentemente, por exemplo, da placa de Michigan. A placa de Michigan, como uma das placas meio relaxantes, ela não pode ser mole, ela tem que ser dura. Por que ela tem que ser dura? Porque ela vai agir justamente para descomprimir o disco articular. Desculpa o termo um pouco mais técnico, mas muitas pessoas elas têm restrições de abertura e fechamento de boca por causa de problemas aqui nessa articulação, no carrinho aqui, tá? Então, se esse paciente, por exemplo, aperta muito os dentes num esporte que não necessariamente vai levar traumas, como um soco ou um chute, por exemplo, a guria do crossfit, ou, por exemplo, um cara que faz levantamento de peso, esse cara ele vai usar uma placa mais durinha. Por quê? Porque ele tem que encaixar os dentes, e essa altura da placa vai fazer com que todos esses grupos musculares não diminuam na contração muscular até o máximo deles, e a placa mole a gente sabe que os dentes apertam um pouco. E quando o paciente vai usar essa placa para treinar ou para dirigir, ou em qualquer momento que ele estiver apertando os dentes, ele vai usar para dormir também, para proteger todo esse complexo. No nosso inconsciente, se a gente está usando, por exemplo, um protetor bucal para dormir, por exemplo, a gente está lá dormindo, não está consciente, o que o nosso inconsciente pensa? Tem um chiclezinho, um molezinho bom de ficar mordendo. Ele vai ficar mordendo mais, então o bruxismo aumenta mais e toda essa contração desses grupos musculares acabam sendo maiores se tu usa, por exemplo, um protetor bucal. Essas placas duras, justamente quando o paciente vai apertar, não só a proteção ocorre, mas a própria frequência do bruxismo ela diminui também. Tem, por exemplo, quem tem apneia durante a noite usa um protetor, uma placa dupla que vai protruir mandíbula. Tem várias placas que a gente usa, sabe? Por exemplo, essa de apneia, tá? Até, desculpa se eu tô palestrando muito aqui. Não, tá ótimo. Continua. Por exemplo, tem um tipo de apneia que não é a apneia central, que literalmente o que é o paciente não consegue respirar durante a noite, tá? Por causa que obstrui a passagem de ar. Ela se chama apneia obstrutiva por isso. Quando o sujeito deita na cama e ele fica, por exemplo, de barriga para cima, conforme o paciente vai relaxando no meio do sono, todas essas estruturas moles, língua, toda essa musculatura supra e infra-ioideia, com a ação da gravidade, ela vai caindo conforme o paciente vai relaxando, e literalmente com essa queda, tu acaba obstruindo o fluxo de ar que acontece ali quando está dormindo, e daí o sujeito não consegue respirar. A gente faz esse diagnóstico diferencial, por exemplo, de apneia central, que daí, por exemplo, o sujeito que para de respirar não por causa de uma obstrução muscular, mas por causa de um aspecto central mesmo que o sujeito para. Como é que a gente faz essa placa para resolver isso, esse sujeito que tem essa apneia e não consegue dormir? Quando a apneia for obstrutiva, a gente simplesmente usa uma placa dupla, que tu usa em cima e embaixo, que simplesmente vai protruir um pouco essa mandíbula do paciente. Pouca coisa, tá? Só o suficiente para que essa musculatura fique um pouco mais para frente, tá? E vai favorecer a passagem do ar, e a qualidade de sono desse paciente melhora absurdamente. Age diretamente no próprio ronco, né? O que é o ronco? O ronco é como a luz desse canal por onde passa o ar, ele fica com uma vazão muito pequena, esse ar acaba passando com maior pressão. Passando esse ar com maior pressão, esse ar passa ali pelo nosso palato mole, que é uma estrutura um pouco mais mole mesmo, e a vibração desse palato mole gera o ronco, que é se tu fores ver, é exatamente isso. Com essa projeção um pouco da mandíbula, não só abrindo o ar favorece isso, mas o próprio tecido do palato mole fica um pouco mais esticado e não vai mais vibrar. Então, esse tipo de placa que a gente faz, por exemplo, muita gente quer fazer a placa para parar de roncar, às vezes porque a esposa... Mas no caso de atletas que têm apneia, a gente faz esse tipo para melhorar o sono do paciente, melhorando o sono, puxa, todos aqueles aspectos hormonais, que não preciso nem falar aqui, que também acaba sendo um assunto um pouco mais chato, mas tu melhora toda aquela cadeia de reparação do paciente. Sono, a respiração e a recuperação são essenciais no treinamento. Então, exatamente. Não tem nem discussão quanto à efetividade e importância. É isso que eu digo, essa parte do sono, por exemplo, muito pouca gente traz na anamnese, sabe? Sim. Inclusive vocês, profissionais da educação física, o pessoal da medicina a gente sabe que faz alguns. Só que tu averiguar um aspecto postural dessa postura de cabeça e pescoço, tu perguntar como é que é a qualidade do sono desse paciente, faz alguns testes de atenção em relação a eles.
são coisas que se tu fores averiguar, puxa, o dentista faz isso, mas é precisamente a nossa área que lida com esses aspectos, seja da articulação, seja de todas essas musculaturas supra e infraioideias e puxa, a gente consegue benefícios muito grandes na qualidade de vida desses pacientes. Com certeza. E qual é o ponto máximo, assim, que a falta de um cuidado bucal pode causar num atleta? Qual é o maior problema que pode causar? É difícil te dizer o principal, eleger o principal, mas assim, ó, desde o aspecto estético até o aspecto propriamente infeccioso, sabe? Quando a gente lida assim com a boca, que a gente fala tudo isso, desde a questão do sono, mas até o aspecto posturológico, a gente lida com saúde, né? Então, quando a gente fala muito em promoção de saúde a nível integral para os atletas, não só para o atleta de alto rendimento, falando de uma forma mais epidemiológica, graças a Deus as pessoas estão praticando cada vez mais esporte hoje em dia, mas assim, aquele idoso que pratica esporte no final de semana, aquela criança, aquele sujeito, quando a gente fala em aspectos infecto-inflamatórios, qualidade de sono, tudo isso, coisa literalmente é tu prover uma saúde, provendo saúde tu prover qualidade de vida. A gente tem aqueles clichês na odonto, que o sorriso é a janela, sabe, da alma, não sei o que, aquele tipo de coisa, mas realmente tu permitindo que uma pessoa consiga ter uma saúde nessa região que mais tem focos infecto-inflamatórios e trazer uma estética legal que esse sujeito possa sorrir e tirar a dor desse sujeito e melhorar a qualidade do sono. Puxa, eu não saberia te elencar qual dessas circunstâncias que daqui a pouco tem um impacto maior. Eu acho que tudo isso entra no grande bloco de saúde, sabe? Entendo. E aquelas placas que os jogadores de futebol, de basquete, por exemplo, usam, aquelas são só para proteção ou elas têm alguma outra função também? São protetores bucais, tá? São protetores bucais para absorver impactos, tá? O que tem, há algum tempo já tem sido feito, são algumas placas reposicionadoras de mandíbula. Então, por exemplo, se o sujeito tem uma mandíbula um pouco desencaixada... Eu quero essa. E até isso é um pouco polêmico, até entre alguns colegas aí dentro da odontologia do esporte, dá super certo, sabe? Isso funciona. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, tem um grande profissional da área da odontologia do esporte aqui de Porto Alegre, inclusive eu posso considerar até um amigo meu, que ele faz essas placas e de fato ele provê em saúde, ele provê em qualidade de vida para esses pacientes, só que às vezes se fala que, puxa, às vezes tu usa essa placa e tu vai melhorar o teu rendimento, ela vai otimizar às vezes um aspecto de corrida, um aspecto de pulo, ela vai de certa forma te estabilizar, ela vai prover às vezes, por isso que eu gosto mais de usar o termo como placas estabilizadoras e não placas otimizadoras, sabe? Porque tu não vai daqui a pouco vender um produto dizendo, não, usa essa placa e estabiliza a mandíbula e tu vai correr mais rápido, tu vai pular mais alto, vendas, né? É todo o marketing dos produtos. Um pouco polêmico, mas eu acho que perfeitamente pode ser usado, tem que ter mais literatura a respeito disso mesmo, tá? Eu mesmo faço essas placas também e a gente consegue ver empiricamente um resultado legal, principalmente em quem tem lesão para essas placas, sabe? O que realmente tem que fazer é averiguar como que a gente pode melhorar daí cada paciente. Por exemplo, pacientes que nem eu, que tem um rosto mais fino e mais comprido. Eu sou chamado, por exemplo, um paciente dólico-cefálico. Eu tenho meu ângulo goníaco bem aberto. A gente sabe que, por exemplo, características musculares, um paciente que nem eu são diferentes de um paciente, por exemplo, braquicefálico, tem um rosto um pouco mais quadrado, um pouco mais chato, tem uma força de mordida maior, a musculatura, a gente sabe que tem grupos musculares de forma diferente. Então, tu tem que realmente averiguar. Nos Estados Unidos tem muito dessas placas 2 em 1, que tem o protetor bucal junto com uma placa que reposicionaria os teus dentes. Só que às vezes pode trazer alguns problemas também. Às vezes tu reposiciona de uma forma diferente e às vezes traz um problema. Então a gente tem que ter um pouco de prudência, um pouco de cuidado mesmo para fazer esse tipo de coisa bem embasado na literatura, mas o que tem que fazer é literalmente a gente testar isso. Com certeza. E essas placas, elas incomodam ou doem durante o processo, como é o aparelho normal, por exemplo? O feedback que a gente tem dos pacientes é muito bom mesmo. Assim, até poderia mostrar os áudios que os atletas mandam para nós no celular. Coisas assim, cara, eu vou te ser bem sério que no começo eu achei, sabe, eu tô acostumado a jogar minha vida inteira, agora ter que jogar com esse negócio aqui, que tudo dentro da boca a gente fica futricando, fica botando a língua, mas realmente a gente traz um conforto maior. E, por exemplo, o próprio volante que colocou um protetor bucal, ele ficava um pouco receoso de entrar na bola aérea, às vezes para cabecear, e o cara tem muito mais confiança, sabe?
Ou às vezes, por exemplo, um goleiro, quando vai sair do gol de protetor bucal, vai com muito mais ímpeto, sem um pouco de receio. A gente sabe que o trauma, daí focando na parte da proteção do protetor bucal mesmo, o trauma é uma coisa muito prevalente nos mais variados esportes. Então, tu provendo algum tipo de proteção para esse paciente, tu aumenta muito a confiança dele. Claro, tem aquele pequeno período de adaptação do cara ficar aí alguns poucos dias usando uma coisa que ele costumava não usar antes. Mas, puxa, os pacientes gostam mesmo.